podcast da Lesp de hoje vai falar sobre a reciclagem de lixo, a reciclagem de resíduos aqui em todo o país. Nós temos o prazer de receber em nossos estúdios e desde já agradecemos a participação da engenheira florestal Ana Maria de Meira, da Exalc da Universidade de São Paulo, que é educadora ambiental responsável pelo USP Recicla no campus de Piracicaba e que vem aos nossos estúdios aqui em São Paulo para falar desse projeto vitorioso da Universidade de São Paulo que completa 30 anos. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Renata, eu que agradeço o convite e a possibilidade desse diálogo, né, de compartilhar essa experiência, essa vivência que nós temos na Universidade de São Paulo, né, em específico no campus da USP Luiz de Queiroz, né, no município de Piracicaba. Então, obrigada, Renata, aí, pelo convite. Começando aqui pela nossa cidade, a capital paulista é líder brasileira na geração de resíduos sólidos, onde cada cidadão gera em torno aí de 0,5 tonelada de lixo por ano, e 40% de todo esse lixo é descartado incorretamente e menos de 10% é reciclado. Essa é a realidade brasileira? Renata, a realidade brasileira é até pior do que essa, né? Acho que nós estamos falando da região sudeste, né? Que é uma das regiões que mais tem tecnologia, né, logística, né, toda a estrutura, né, quando se fala em coleta seletiva, reciclagem, valorização dos materiais. Mas a média brasileira, né, de resíduos é em torno aí de 1 quilo, né, por cidadão por dia, né? Então, no Brasil, nós geramos aí em torno de 210, né, milhões de quilos de resíduos por dia. E a taxa de reciclabilidade ainda é muito baixa, né? A gente está falando aí do mínimo, né, que é a coleta seletiva, a separação e a reintrodução desses materiais para o ciclo produtivo. E a gente sabe que muitos desses materiais ainda são dispostos, né, de maneira inadequada, né? Mais de 40% dos resíduos no Brasil, né, quando a gente olha para o Brasil, é disposto de maneira inadequada, né? Isso significa que eles estão ou para vazadouros, terrenos baldios, lixões ou aterros controlados. Então, o desafio, né, quando a gente fala em resíduo, é um desafio, né, do brasileiro, é um desafio, né, do paulista, do paulistano, é um desafio da humanidade, né? Eu acho que nós ainda, né, nós estamos numa era, né, numa época em que se mais fala, né, das questões ambientais, em particular de resíduos, né? Resíduos, eu acho que é um dos temas ambientais mais falados, mas ainda muito pouco se traduz em, de fato, política pública e ação, né? Ação que muitas vezes começa, né, dentro do nosso pequeno espaço, né, dentro do nosso cosmo, da nossa casa, do nosso trabalho, né, do nosso espaço. Então, é uma realidade que a gente precisa, né, reverter em São Paulo, né, em cada localidade. Então, é um desafio, né, tremendo que nós temos aí. Partindo do princípio, falta educação ambiental? Renata, eu acho que, embora muitas vezes, né, nos programas de coleta seletiva e reciclagem, o foco se dá, né, quando se fala em educação, muito foco se dá para a questão informativa, né? Muitas vezes fez um panfleto, fez um informativo, como se isso por si só fosse, né, um resumo dos processos educativos. E a gente sabe que não é suficiente, né? Então, quando a gente fala em coleta seletiva, em cuidado com os resíduos, né, e até em outras questões, né, como por exemplo redução de resíduos, né, que até eu digo que é até mais importante do que a própria coleta seletiva e reciclagem. Isso passa por processos educativos. Não tem, assim, da experiência que nós temos vivido, né, não tem mudança, não tem política, não tem legislação que se consiga se estruturar se ela não for pautada de fato em mudança do indivíduo, né? Isso não significa só mudança comportamental, né, regrada, mas é mudança de atitude, né? É quando você transforma valores, né? Isso para mim tem sido muito claro, né? Que isso vem também de dentro para fora. Quando o indivíduo compreende, por exemplo, né, que aqui eu vi que vocês na Lesp usam uma caneca durável. Quando se compreende que o meu papel, né, na não geração de resíduos passa por usar uma caneca durável, né, seja no dia a dia, né, no meu trabalho, num evento, né, numa festa de família, usar um material durável e que eu passo a acreditar e a compreender a importância disso, e que isso para mim tem significado, isso é uma ação transformadora. Então, é um indivíduo que usa um material durável, que passa a se preocupar com o resíduo que ele gera,
isso tem um papel transformador. E aí ele faz não só na sua casa, ele vai fazer isso em qualquer lugar. Então, muitas vezes, né, as políticas públicas, as legislações, elas são muito carentes de processos educativos transformadores, né? Como eu ia falando, não só a informação, né, a panfletagem não é e nunca vai ser suficiente, né? Para alguns autores, né, alguns colegas falam muito da questão da participação, né, que é a transformação do indivíduo, para que ele, de fato, tenha esse processo de sensibilização, de tomada de consciência para transformar, né, para se preocupar com o resíduo de fato, por exemplo. Isso passa por um processo também da informação, porque ele tem que conhecer. Isso passa por um processo de dialogar sobre aquilo, de tomada de decisão, e por uma questão subjetiva também, que a gente chama, né, que é o pertencimento, né? Por que eu tenho que cuidar que lavar uma caneca durável e não posso usar um descartável, né? Porque a gente sabe que isso tem um impacto no outro, impacto na minha vida, impacto na saúde do ambiente. Então, isso a gente chama de pertencimento, né? Ele se sentir pertencente, né, a todas essas questões. E também as condições subjetivas, né, para a participação, que é a própria infraestrutura, para o indivíduo ter também continuidade numa ação. Por exemplo, com a coleta seletiva, os municípios, né, as instituições precisam prover estruturas, né? Então, por exemplo, aqui na LESP, né, ao entrar aqui eu vi que tem os coletores, né? Além dos coletores, você tem um saco diferenciado que facilita também que as pessoas diferenciem o que elas vão jogar, onde vão, né, colocar seus materiais. Aí você precisa ter uma logística de coleta, né? Provavelmente, né, a equipe que vai tirar esses recicláveis. Então, enfim, e depois alguém que encaminhe, né, que beneficie esse material para que ele volte para o ciclo produtivo. Então, essa cadeia das estruturas, né, que é a condição objetiva para a reciclagem ocorrer, ela também precisa estar estruturada. E tudo faz parte de um hábito, como você fala, né? Sim, Renata, a gente coloca isso como, para algumas pessoas, né, tem a questão mais comportamental, né, mais do regramento, muitas vezes, que da própria política e da legislação que ajuda, mas tem a questão atitudinal, né, que o quanto o indivíduo corpora, né, que isso acaba virando um hábito, né, e quando vira um hábito, né, a gente vai desenvolver isso em quaisquer espaços. Já olha torto para quem não faz, ou na festinha que vai, tem muito desperdício. Exatamente. De descartável. E o que, né, a gente que vivencia muito, né, essas ações em educação ambiental, muitas vezes, né, quem tem essa preocupação, às vezes é tido como eco-chato. A gente não quer ser eco-chato, né, a gente quer ser eco-feliz, mas tem muita coisa da coerência. Às vezes tem uma persistência, né, nessas ações, para que os outros em seu entorno também tenham, né, verifiquem que ao usar aquele, né, ao ter aquela atitude por tanto tempo, aquele hábito, é sinal que faz alguma diferença. Então, o que a gente vê isso, às vezes, né, tem até aquela frase que diz, né, não duvide que pequenos grupos podem mudar o mundo, porque é isso que, de fato, tem mudado. Então, muitas vezes é isso, a insistência, né, de muitas pessoas, né, usarem canecas duráveis, ao incentivarem, ao desenvolverem processos de coleta seletiva, né, de reuso de materiais, isso também faz com que outras pessoas, ao longo do processo, sejam transformadas, né, que políticas públicas também possam ser na base, a partir dessas experiências, possam ser construídas. Então, eu acredito muito na formação do indivíduo, né, e que a educação ambiental, ela tem um papel transformador, né, para que isso ocorra. Agora, só para esclarecer aqui aos nossos internautas, telespectadores e ouvintes, a política ambiental aqui da Casa da Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem por objetivo promover toda a sustentabilidade e a preservação ambiental. Tem aprovados projetos que promovem essas questões e em 2021 a Alesp, aqui no Ibirapuera, o maior parlamento da América Latina, também lançou o Programa Ambiental Alesp Preserva, que tem por objetivo neutralizar a emissão de carbono, reduzir o uso de água e também do papel e investir em energia solar. Aqui mesmo, numa redação de comunicação, de uma TV, nós não temos a circulação de papel como acontece ou acontecia até 5, 10 anos atrás. Aqui só é impresso o que é expressamente necessário. E a gente vê que a gente imprimia e desperdiçava muito, né? Muito bacana, Renata, você ter colocado isso, porque é papel, né, ainda mais, né, como de uma instituição, né, de um espaço aqui como a Alesp, serem espaços educadores, né? Então, é papel fundamental que as instituições... Públicos e educadores. Exatamente. Então, eu vejo muito, né, que esses espaços, eles podem ser, devem ser, né, fomentadores de educação ambiental e
consigam, por meio das suas próprias estruturas, né, dos seus próprios espaços, serem coerentes, né? Então, muitas vezes, né, ao beber dessas fontes, né, ao participar desses processos, dessas visitas, as pessoas saem com essa pulga atrás da orelha, né? Por que eu não tenho ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, ela deve olhar para si mesma, né? Então, os próprios funcionários da instituição, eles devem ter essa formação, porque o que a gente percebe é se a gente só implanta programas, muitas vezes eles não são retroalimentados, né? As pessoas tendem a cair no esquecimento, porque muitas vezes tem rotatividade, né, do público que passa. Então, é importante que esses processos educativos, né, e muito com relação aos resíduos, que eles sejam constantes, contínuos, né, e articulados. Então, por exemplo, aqui na Lesp, né, ter a coleta seletiva, ter a redução de resíduos, né, usar materiais duráveis. Então, é importante que esse princípio, né, esses processos de educação ambiental sejam frequentemente desenvolvidos, né, com os funcionários, né, os colaboradores e os próprios usuários. E até para gerar indicadores, né? Melhoramos, né? Reduzimos resíduo, quanto reduzimos? Ainda podemos reduzir mais, né? O quanto as atitudes, né, daqueles servidores, daqueles indivíduos, né, têm impactado, né, esse processo. Então, a gente também tem que ter métricas, né, que nos permitam saber que rumo nós tomamos, né? E eu acho que é isso, eu acho que as instituições devem trazer cada vez mais para si essa preocupação, porque eu me preocupo muito com essa questão da coerência, né? Porque muitas vezes a gente fala muito para fora, né? Muitas vezes a universidade, as instituições, mas a gente tem que fazer muito internamente, né? Porque quando a gente muda internamente, a gente fala com muito mais propriedade, né? E eu percebo isso nas nossas atitudes, né? Quando a gente vai para um lugar e a gente ver por que não tem, né, coleta seletiva, por que ainda usa descartável. É claro, a gente tem que entender as limitações e as potencialidades de cada localidade, mas a gente consegue avaliar muito mais pertencimento, né, o que pode ser melhorado, né? Há uma diferença muito grande no que diz respeito à faixa etária, nessa questão do uso correto de produtos, a questão do descarte, quando a gente pensa numa criança, num adolescente, num adulto? Olha, Renata, acho que dá para a gente ter diversos olhares, né, sobre essas questões. O que a gente tem percebido com relação à redução de resíduos, né, a própria coleta seletiva, a compostagem, né, que é uma ação de gerenciamento dos resíduos, de tratamento, né, gerenciamento dos resíduos orgânicos, muitas vezes os mais jovens, as crianças, elas têm menos resistência nesse processo, né, do que um adulto. E trazem da escola para casa. Mas o que a gente tem percebido não é suficiente só fazer processos educativos com crianças se nós não fizermos processos educativos com formadores, porque senão a criança, né, o adolescente chega em casa com isso e os pais, o familiar, os cuidadores, né, vão dizer, isso é besteira. Então, a gente precisa, educação ambiental, processos educativos, eles não têm idade, né? Claro que alguns públicos, né, vão apresentar muito mais resistência, porque tem suas vivências, né? Agora, ele precisa ser feito para todas as idades, né? E o que a gente precisa trazer muitas vezes, né, é compreender por que as pessoas têm essas resistências, né? E às vezes tem muito conhecimento tradicional que a gente não valoriza, né? Quando no cuidado com os resíduos, né? Por exemplo, a compostagem, né? É um conhecimento muito tradicional e antigo que a gente perdeu, né? No cuidado, né? Na lida com a terra. E muitos faziam, né? Antigamente. Então, compostagem é reunir todo o lixo orgânico de alimentos e colocar na terra para servir de fertilizante? Isso, quando nós de adubo. Exatamente. Quando nós falamos aí no cuidado com os resíduos, né? Até colocar isso, né? Às vezes a gente fala lixo, né? Que vem né, a palavra lix, que significa cinzas, né? Hoje a gente usa o nome mais pomposo, que é resíduo, né? Depois da política nacional, que foi um marco histórico, né, no Brasil, no cuidado com os resíduos. Então, foi convencionado o termo resíduo, né? Que é tudo aquilo que sobrou, né? Que é resultante da atividade humana em sociedade. E quando a gente fala do resíduo domiciliar, né, aquele que nós geramos em casa, boa parte do nosso resíduo domiciliar, mais ou menos 50% é orgânico. Muito vem ainda do desperdício, né, que às vezes os filhos saíram de casa, continua cozinhando da mesma forma, ou compra mais do que precisa. E a gente tem, né, nisso um quadro muito estarrecedor, né, porque da mesma forma que a gente tem muita gente passando fome, a gente ainda tem muito desperdício. Mas 50%, né, como eu estava falando, do nosso resíduo é orgânico. Então, nós temos a possibilidade, né, além de reduzir desperdício, de compostar, né, de fertilizar os nossos solos, né, se nós
fizéssemos ao inverso, né? Ao invés de mandar para aterro sanitário ou de mandar para algum lugar, né, ou alguma disposição inadequada, se nós compostássemos esse material. Que é isso? É fazer com que esse material volte, né, por meio de agentes aí biológicos, né, que vão ser, esse material, esse resto de comida vai ser degradado, né, com a comida, ela tem nitrogênio, a gente mistura com folha, né, que também é um resíduo, muitas vezes, folha, poda de árvore, grama, né, aquilo que tem no quintal, e mistura, e aí depois, para o clima brasileiro, em torno de 3 meses, mais ou menos, nós temos um composto orgânico, né? Que nos ajudaria aí na nutrição do solo e a reduzir resíduos, né? E aí reeducar a nossa Bituca comunidade. de cigarro entra em composto orgânico? A bituca de cigarro, ela tem outros elementos, né? Ela tem filtro, ela tem, né, outros materiais E onde que ela é dificultam. descartada? Tem algumas empresas que fazem tratamento de bituca de cigarro, aí tem tratamento específico, né? Que fazem coleta, né? E tratamento Mas desses em casa, resíduos. como que a gente faz? Acho que parte, eu não sei se te falar com tanta propriedade, mas uma porcentagem dela pode ser compostada. Hoje, qual o caminho que dá, né? Claro, se tem possibilidade de ter essa coleta diferenciada, algumas instituições têm, né? Porque tem algumas empresas que fazem isso. Mas, hoje, infelizmente, boa parte vai para o lixo comum, né? Como um lixo comum. Assim como outros materiais, né? Então, se nós olhamos para o resíduo domiciliar, né? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos daquele resíduo do lixo, né? Que é o nome mais carinhoso, mas se nós olhamos para a questão do resíduo, né? Do saquinho que nós geramos em casa, daquele 1 quilo por pessoa por dia, mais ou menos 50% é orgânico, 30% é potencialmente reciclável, né? Que são embalagens, e 20% é rejeito. Então, é papel higiênico, também tem materiais isopores, né, materiais que por alguma limitação daquela localidade, eles têm dificuldade de serem reintroduzidos para um ciclo produtivo. E muitos materiais que nem, infelizmente, não foram feitos para serem de fato reciclados, né, que não voltam, né, que tem como único caminho a disposição final. Inclusive, eu queria até, já que você falou da questão da compostagem, essa semana aqui a cidade de São Paulo começou com um trabalho, com um serviço de assinatura, onde as empresas coletam a parcela compostável do lixo comum da sua casa, tanto da sua casa quanto do seu restaurante, da sua empresa. E isso se torna aí um grande potencial gerador, então, de novos alimentos, né? É isso mesmo, né? Hoje tem um incentivo para as hortas urbanas, né, periurbanas, então é uma possibilidade desse material ser usado até nos quintais, né? Para quem tem aí uma horta, né, que tem a possibilidade aí, ou de vasos de plantas, mas alguns municípios têm feito disso políticas públicas, né, para gerenciar melhor e gerar trabalho e renda, né, por meio desses processos de compostagem. Então, são desafios muito interessantes, né, eu acho que nós temos, São Paulo tem muitos bons exemplos, né, alguns municípios do interior de São Paulo, né, e Brasil afora, tem iniciativas, né, de uma coleta diferenciada do resíduo orgânico, né, para esses diversos tratamentos, né, podia ser também para biodigestor, né, então tem diversas possibilidades, mas são desafios, né, que nós vamos ter que lidar, que a gente sabe que não é suficiente essa resposta que nós damos hoje, né, de envio para a disposição final. Recentemente, aqui na Lesp, eu mesma entrevistei a deputada Ana Carolina Serra, e um projeto de sua autoria foi aprovado aqui na Lesp, introduzindo a moeda verde em todo o estado, na questão da troca. Das pessoas levam o produto PET e depois acabam recebendo alimentos, ou se não vales. E isso já é aplicado em Santo André, onde ela foi presidente do Fundo Social há alguns anos, com muito sucesso, e agora foi replicado para o estado inteiro, se sancionado pelo governador. São atitudes assim que acabam, então, fomentando e introduzindo essa política e também essa questão da reciclagem nas famílias, né, nas casas. Sim, Renata, acho que são iniciativas bem interessantes, né? Porque você faz com que as pessoas, né, repensem, né, a sua forma aí de descartar, né, de uso desses materiais, e você tem muitas vezes um estímulo econômico, né, para que elas possam devolver. Alguns países usam também essa lógica, né? É interessante, né? Mas a gente também precisa de uma indústria muito que o nosso fabricante, né, ele tenha sempre contrapartida com relação à logística reversa, né? Porque para que a gente possa fazer isso numa escala mais adequada, né? E que isso passe também por uma valorização de cooperativas, isso passe pelo indivíduo na casa dele, que ele possa separar os materiais, ele tenha para onde enviar, que na cooperativa, por exemplo, isso possa virar trabalho e renda, e
que para as indústrias, né, que para os fabricantes, isso também tenha, né, o compromisso com a logística reversa e que gradativamente isso também passe para todos os materiais, né, porque é um desafio de fato, né, muitos materiais que hoje nós não temos, né, encaminhamentos, porque tem uma dificuldade de tratamento, de logística naquela localidade e que acabam, né, se tornando poluição, né, e problemas de saúde pública. Então, a logística reversa é também, né, um grande desafio aí para as Eu, instituições. consultando vários dados, até para preparar a pauta aqui para o programa com você, me surpreendeu que até a Melissa, que produz esses calçados plásticos da Grendene, ela também tem logística reversa. Só que isso não é divulgado, então as pessoas acabam que não ficam sabendo dessa questão da logística que pode ser devolvido, então, não lançado à natureza, né? Isso, Renata, né, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010, então vem um processo, né, com os acordos setoriais, né, junto, no caso do Estado de São Paulo, junto à CETESB, né, e no caso do Brasil, junto ao Ministério do Meio Ambiente, e isso gradativamente, então, vem sendo discutido, né, e articulado, né, com os diversos setores. Então, né, e muitas indústrias, né, já estão e devem, né, porque isso traz benefício, né, quando uma empresa impacta no sentido de ver o seu resíduo jogado, né, em qualquer lugar, disposto de maneira, isso impacta negativamente, né, a imagem da instituição, e fora os custos que ela tem para matéria-prima, né, para buscar novas matérias-primas. Então, esse processo, né, de logística reversa e de recolocar esses materiais, né, no ciclo produtivo, ele tem benefício para todos, né, claro, isso tem um custo, né, e por isso ele foi tão moroso, né? Porque alguém tem que pagar esse custo, né? Então, É claro que a gente acaba pagando a conta, né? Que é sem embutido dúvida, no isso está preço do embutido no produto. preço do produto. Mas há que se ter responsabilidade, né, dos fabricantes, né, de todo o ciclo aí para que isso ocorra, né? Então, isso, como você falou, né, das sandálias, dos produtos de beleza, né? Então, ao longo aí várias cadeias produtivas, né, estão sendo atingidas e a gente espera que isso cada vez mais, né, abranja maior número aí de fabricantes, né? E que isso chegue para o cidadão, né? Porque que a gente fala, né? É para inglês ver, né? Isso tem que ser de fato enraizado, porque muitas vezes não há uma propaganda justamente para que não tenha, né, um volume, né, um gasto para que isso ocorra. Mas, se não houver processo educativo, né, que a gente falou, não só apenas a divulgação, mas o processo educativo e educador para que as pessoas devolvam esses materiais e compreendam porque esses materiais precisam ser desenvolvidos, isso acaba sendo, né, uma coisa muito mais de marketing, né, do que verdadeiramente de transformação. Agora eu quero falar do projeto USP Recicla, que foi um projeto que completa 30 anos agora. A sua implantação, eu trabalhava na Rádio USP, acompanhei muito toda a novidade, tudo que gerou, até mesmo dentro próprio da universidade, das salas de aula, das redações, com a questão dos 3 R's. O que é e por que surgiu o USP Recicla? E você que é responsável pelo USP Recicla no campus da Exalc em Piracicaba. Acho que é uma honra, na verdade, né? Durante todo o meu processo de formação, né? Eu fiz engenharia florestal na Universidade de São Paulo, né? Tive essa possibilidade, vindo de escola pública, né? Meus pais eram agricultores. E quando eu cheguei na universidade, eu queria trabalhar com a questão ambiental. E logo de cara, eu conheci esse programa chamado USP Recicla, que estava sendo institucionalizado, né? Na Universidade de São Paulo. Então, ele foi institucionalizado em 1994, né, após os movimentos, né, ambientais que foram, né, de grande repercussão, né, mundo afora, né, Eco 92, a Rio 92. Então, houve uma solicitação, né, um movimento dentro da universidade para que ela se estruturasse, né, para cuidar melhor dos resíduos, né, que era a questão ambiental mais próxima ali que na época era vista, né. Então, os diversos pesquisadores se reuniram na época para formar esse programa, que inicialmente, né, o seu embrião foi dentro da USP de São Paulo, né, e aí diversos atores, né, dos outros campi foram chamados, e isso começou a repercutir nos demais campi. E a partir daí, tem algumas ações que são padronizadas e algumas ações que são locais, né, de cada campus. E hoje, esse programa, hoje não, agora, né, no mês de agosto, né, o USP Recicla completa 30 anos. E acho que o maior aprendizado, né, que eu tenho antes como estagiária que fui desse programa, quando ele estava sendo criado, e depois na sorte de ser educadora ambiental desse programa, é
é justamente isso, por ser um programa persistente, né? Coordenado e articulado, e a gente percebe que isso fez com que as pessoas criassem, né, a credibilidade, e por ter como foco e como pilar a educação ambiental. E é isso, acho que nós temos que ter estruturas, né, mas precisamos fazer processos educadores contínuos. Então, esse tem sido o nosso maior aprendizado. E quando a gente começa, né, isso foi uma porta de entrada a resíduos, né? E aí, outros temas ambientais começam a emergir, né? Então, hoje, né, no caso, eu trabalho no campus de Piracicaba, então o USP Recicla foi um precursor, né, para outros temas ambientais, de planejamento ambiental, para água, energia, resíduos, ambientalização curricular, manejo de fauna, né? Enfim, então eu acho que isso vai se expandindo e é um grande desafio, né? É manter as pessoas, manter não, mas é fazer esse encantamento das pessoas para que de fato façam aquilo que nos parece óbvio, né? Mas é cuidar do simples, né? Cuidar de si, né? Cuidar da saúde do outro, do ambiente, né? Das formas de vida. É um desafio que a gente tem e que a gente continua tendo, né? Ao longo dos E anos. os 3 R's, o que são? Então, na época, até o símbolo do programa USP Recicla é um caracol, né? Isso foi criado no âmbito da universidade, um concurso que teve com alunos, né? E foi uma aluna da faculdade de, se eu não me engano, de Arquitetura e Urbanismo. E é um caracol porque ele tem 3 setas, né, que simbolizam os 3 R's. Então, e é um processo que vai devagar e sempre, né? E o que são esses 3 R's para o grande público saber aqui? Assim, eu fico falando e não falo. Então, o primeiro dele, que é o mais desafiador, é redução de consumo e desperdício. O segundo, reutilização, é prolongar a vida útil dos materiais. Se eu tenho uma roupa, um sapato que não me serve, pode ser útil para outra pessoa, né? E por último, a reciclagem. A reciclagem geralmente é a vedete dos programas, né, de resíduos, mas ele não é suficiente sozinho, né? Então, por isso que a gente fala que os 3 R's partem da ordem do menor para o maior impacto ambiental. Então, o mais importante é reduzir consumo e desperdício. O melhor resíduo é aquele não gerado. Então, por isso que a gente fala, né? Ao invés de usar descartável, use caneca durável, use sacola durável, que é um desafio para as pessoas, né? Repensar a nossa forma de consumir, né? Porque a nossa relação com o mundo está muito ligado ao que eu tenho, né? O que eu sou está muito, né? Para muitas pessoas ainda tem muita relação com o que ela tem, com as posses, com o seu... enfim, mas passa pela revisão do estilo de vida, o que não é tarefa fácil, né, do ponto de vista da humanidade. Então, reduzir consumo e desperdício, o maior desafio, depois reutilizar, né, como a gente falou, prolongar a vida útil dos materiais, porque nós acumulamos muitas coisas que nós não precisamos, né, e então é rever, né, agora nesse momento, né, quando as pessoas olharam, né, para o Rio Grande do Sul, muitas pessoas reviram seus guarda-roupas, né, as possibilidades de doação, né, isso faz parte, né? É o segundo R da reutilização. E o terceiro é a reciclagem, que também passa por né, que a gente falou que ela não é suficiente, mas ela é importante, que aí passa pela separação em loco, né? A separação na fonte geradora, que é lá na minha casa, no meu local de trabalho. Depois, por um programa de coleta seletiva. E depois, né, para as estruturas que vão possibilitar que aquele material seja reciclado. Às vezes, carinhosamente, a gente fala, eu reciclo em casa. Não, na verdade, em casa a gente não recicla nada, né? Muitas vezes pode fazer uma compostagem, um papel artesanal, que é o sistema mais, assim, simbólico, né, que a gente tem da reciclagem. Mas a reciclagem, na maioria das vezes, ela é um processo industrial, né? Então, é isso. Em resumo aí, os 3 R's. E a gente também, nesse processo de reciclagem, há toda uma classe social que é beneficiada, né? Que são os catadores, tem as cooperativas por todo o país, né? Exatamente, né? Boa parte dos municípios brasileiros, né, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos Sólidos, boa parte das iniciativas que ocorrem no Brasil, nos municípios, com relação à coleta seletiva, existem por conta de cooperativas ou de catadores autônomos, né? Então, muitas vezes, eles conseguem reintroduzir, né, no sistema, voltar para o ciclo produtivo, muito mais materiais do que programas municipais, né, de coleta seletiva. Houve muita polêmica aqui na cidade de São Paulo, no que diz respeito aos supermercados que passaram a cobrar pela sacolinha, a sacolinha plástica. Como é que você vê essa questão e como é que é em Piracicaba? Bom, Para o uso da sacola durável, né? durável, isso. Olha, Renata, eu acho que isso dá muito pano para manga, né? Acho que a gente poderia trazer diversas também visões, né, sobre esse tema. Eu acho que eles pegaram, né? Aí tem vários caminhos, né? Ou cobrar pela sacola, né, para reduzir, isso também
traria uma maior, dificultaria, né, o uso. Quando, né, nós tivemos alguns municípios, foi o caso de Piracicaba, que há muitos anos também teve uma política de uma lei, né, um decreto, aliás, municipal de substituição da eliminação, né, dos descartáveis dos mercados. Houve uma grande resistência do cidadão, porque muitas vezes as pessoas colocam na sacola, né, tem uma tara pela sacola, né, de usar quanto mais sacola, daquilo parecer que faz parte, né, do dia a dia do indivíduo. Eu não uso saco de lixo, eu uso saquinho de supermercado. É uma possibilidade, mas a questão é que a gente embala muito os nossos resíduos, né? Muito mais, e as compras, né? Muito mais do que precisava, né? Do que se precisa. Então, houve uma resistência muito grande por parte do próprio cidadão, né? Primeiro, por compreender de que ele estava causando impacto ao usar tanta sacolinha. E depois de compreender o próprio impacto da sacola, né? Muitas vezes não se vincula o uso de tantas sacolas, de tantas embalagens, a entupimento de bueiro, a enchentes, né? E a tantas outras catástrofes ambientais. E as pessoas achavam que estavam sendo castradas, né, no seu direito de levarem a sacolinha para casa. Eu acho que é possível que se faça um trabalho para redução de sacolas, né? Eu sou muito mais favorável que, ao invés da cobrança, se estimule a levar sacola e não doe a sacola. Porque o fato de favorecer e ter a sacola naquele lugar também faz com que as pessoas esqueçam de levar, né? Ou tenham resistência a levar suas próprias sacolas. Então, são possibilidades. Mas quanto mais estimular hábitos, né, de redução de resíduos, melhor. Ana Maria, estamos quase encerrando aqui o podcast da Alesp. Um beabá aqui prático para quem está nos assistindo, para a nossa audiência. Produto descartável, seja ele de comida, um copinho, eu preciso lavar para descartar? Pesquise na sua localidade, a primeira coisa, se há encaminhamento desses materiais para coleta seletiva e reciclagem. Se não houver, né, se você sabe que aquilo vai para o lixo comum, aí não compensa lavar. Mas havendo a possibilidade de valorização daquele resíduo, como, por exemplo, uma embalagem de leite, né, que nós falávamos, é importante que se lave, né, que não com excesso, mas que se passe uma água, a hora que for lavar a louça, deixe secando. Por quê? Porque geralmente nós guardamos os nossos recicláveis, né? Quem mora em casa, né, vai guardar o seu reciclável na casa. Quem mora em prédio, muitas vezes já tem um lugar. Mas nós guardamos, o sistema de coleta seletiva brasileiro, muitas vezes é uma vez por semana, né? No máximo 2. Então, até para facilitar o armazenamento dos recicláveis em casa, para não ter nenhum problema com algum vetor. E tem que lembrar, pessoal, também uma coisa muito importante, lembrar daqueles que vão trabalhar, manusear o material depois. Um reciclável sujo, um reciclável com mau cheiro, vai causar uma situação insalubre para quem vai beneficiar esse material depois. Então, esse processo a gente precisa humanizar nesse sentido também, desse cuidado. Pilha em lixo próprio e remédio na farmácia. Exatamente, logística reversa, devolução nas farmácias. Das embalagens e agora dos mesmo medicamentos. do blister, de um comprimido? Eles potencialmente poderiam ser, mas geralmente as farmácias têm essa indicação de devolução tanto do medicamento quanto da embalagem. Isso faz parte do processo de logística reversa. Antes de encerrar aqui o podcast da Alesp, eu gostaria de trazer uma notícia fresquinha, que é uma nova lei em vigor desde o começo de julho, onde que exige que as tampas sejam fixas em garrafas plásticas em toda a União Europeia, para facilitar a questão da reciclagem, né? Sim, acho que os países acabam tendo seus mecanismos aí, né, para facilitar, né, o papel da indústria, né, e do retorno desses materiais. E acho que essa deve ser uma tendência, né, de como é que nós vamos lidar, né, criar políticas públicas e, sobretudo, né, que nós falamos aqui, são papéis educativos, né, processos educativos constantes, articulados e continuados, né. Tem uma frase, né, Renata, que fala que a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, a coerência sobretudo, né. Hoje agradecemos a participação da engenheira florestal Ana Maria de Meira, educadora ambiental do USP Recicla, responsável pelo USP Recicla de Piracicaba. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Renata. Muito obrigada. E obrigada a você pela nossa audiência.